Yo no podría. Tupá, el que crea las cosas. Apoya. Según la imagen parece que fuese chiquito. Vale, hace poco sacamos un vídeo sobre el folclore brasileño y en ese vídeo recomendaron un vídeo de un canal llamado M de Mitología y el vídeo se llama 10 dioses brasileños que seguramente no conozcas. Nada, es un poco ahí de mitología brasileña. Este de aquí parece um pouco Zeus. Más o menos. 3, 2, 1. Você provavelmente deve conhecer o Zeus, Mira, o Thor e também o Ra. Mas e os deuses do Brasil, sem contar o Tupã? Você conhece? Não? Não. Então vem comigo. Antes de começar, só para deixar claro, os deuses que eu vou citar aqui são indígenas. Ou seja, eles não são apenas brasileiros, até porque eles tiveram acesso a regiões de vários países, como por exemplo Brasil, Argentina, Paraguai e vários outros. Mas é claro que aqui nesse vídeo eu vou puxar mais o saco pro lado do Brasil, né? Parece anime. Mbahira é um deus do povo Caguaíva, Mbahira. mais especificamente dos Tenharim. Mbahira é um trickster, ou seja, ele adora ficar pregando peça nas pessoas. Ele é tão importante que alguns locais recebem o seu nome, como por exemplo as aldeias de Mbahira, que ficam na margem do rio Marmelos. Essas aldeias, porém, são especiais. Somente pajés conseguem vê-las, o que para humanos comuns seria um conjunto de pedras. Para o pajé e para o Mbahira é a chamada aldeia do Mbahira. Não se pode sair andando por cima dessas pedras, porque do contrário, o povo dessa aldeia pode acabar te pegando. Você pode ficar encantado e somente um pajé vai poder te salvar. Um dos seus maiores feitos foi o roubo do fogo celeste. Lá nos céus ele se fingiu de morto para atrair o urubu, e quando ele estava distraído, ele pegou o fogo e fugiu para a terra. Pobre pájaro. Guaraci. Guaraci seria o deus ou até mesmo a personificação do sol na mitologia tupi-guarani. Na maioria das mitologias, há várias versões sobre as lendas, e aqui não é diferente. Guaraci, em alguns contos, foi criado por Tupã para ajudar na criação do mundo. Em outros, ele é um humano que depois foi transformado em sol. Uma história bem conhecida sobre ele envolve também a Jaci, que é a deusa da lua, e a próxima da lista. E eu vou poder contar na de parte dela. Escanor. Uma curiosidade também é que em alguns contos mais antigos e de outras tribos, na verdade o Guaraci é uma mulher. Lol. Jaci é a deusa e também personificação da lua na mitologia tupi-guarani. Também representa os amantes e a É igual, reprodução. Na sua versão mais conhecida, ela foi criada por Tupã, o deus dos relâmpagos e também o criador. Mais tarde, o próprio criador acaba se apaixonando pela Jaci. Já em outras versões, Jaci é na verdade criada pelo Guaraci, o deus do sol. E em outras versões ainda, a Jaci na verdade é um homem. Segundo uma lenda, um certo dia, o Guaraci, que é o deus do sol, ficou muito cansado e resolveu fechar os olhos. E nesse momento, a escuridão tomou conta do mundo. Para iluminar tudo então, ele criou a Jaci, que seria a lua. Ele iluminaria a noite e também traria suavidade para os homens. Mas ele mesmo acabou se apaixonando por ela. Mas no momento que ele abriu os olhos para admirá-la, ela acabava sumindo. Está leyendo Então también. Guaraci criou o Rudá, que seria o mensageiro e o deus do amor. E ele que seria o encarregado de dizer para a Jaci o quanto o Guaraci a amava. Ele também criou as estrelas, que eram os irmãos de Jaci, e também faziam companhia para ela. Qué bonito. Tupá, el que crea O las cosas. Tupã é o deus do trovão e também o criador da mitologia tupi-guarani, apesar que tem uma certa polêmica sobre ele. Digamos que ele não é tão brasileiro assim, mas eu não vou falar muito sobre isso, até porque eu já falei em um outro vídeo meu, que eu falo sobre os deuses mais poderosos do trovão. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição caso você queira ver. Buen arco de nadie.
Em algumas outras versões da mitologia guarani, o Tupã não é o ser mais poderoso, mas sim o Yandevoruçu. Ele teria surgido até mesmo antes do mundo. No começo não existia nada, apenas o vazio e a escuridão. Mas de repente uma pequena respiração surgiu, e ela foi se multiplicando e crescendo até se tornar um pensamento. E esse pensamento foi criando um corpo, e assim que o primeiro dos seres foi se autocriando. Ao abrir os olhos, ele percebeu que precisava dar ordem a todo aquele caos. Mas ele também precisava de ajuda, e foi então que ele criou o Tupã, o deus do trovão, a Yara, a senhora das águas, e o Curupira, o espírito das florestas. Eles ajudaram a criar todo o mundo. Qué bueno. Apoia o Ewe não é Mas bem não um vai dar deus, isso. mas eu achei Apoia o Ewe. interessante. Ele é um espírito da natureza de acordo com a lenda dos índios tupinambás. Ele leva a chuva para aquelas regiões que estão secas. Dessa maneira ele garante a vida naqueles locais. Ele também é o mensageiro do Deus Supremo Yandevoruçu. Según la Tudo imagen que parece acontece que na fuese Terra, chiquito. ele leva até os ouvidos do Deus Criador. Outros acreditam, porém, que na verdade o Apoia o Ewe é uma classe de espíritos que fazem o bem. Ya iría bien que cayera aquí la Segundo a lluvia. tribo dos Dessanas, Yababeló era a principal das divindades. Conhecida como a mulher que veio do nada, ela ficava em uma casa de quartzo e de lá ela criou todo o universo e toda a humanidade. A criação dos homens e das mulheres foi enquanto ela mascava uma folha, sendo totalmente sem querer. Anhangá era conhecido como um protetor da floresta, o espírito metamorfo tendo a sua principal forma sendo um cervo branco com os olhos flamejantes. Ele aparece quando os animais estão sendo caçados, principalmente os filhotes. Com o seu olhar, ele pode criar ilusões e também desviar a trajetória de uma bala. Como os índios tinham muito medo do Anhangá, Que random, os ¿eh? jesuítas Puede transformaram hacer ele em uma visiones, no sé espécie qué, de demônio que Y desviar governava una o bala submundo. por la cara. Qué guapo. A Guanduba é um deus da cultura dos índios araras. Ele é o responsável de manter a ordem no mundo com a sua flauta. Um certo dia, nem mesmo ele conseguiu impedir uma catástrofe que fez com que todos os seres humanos tivessem que reaprender a viver. Antes do mundo ser como conhecemos, o mundo era apenas água e o céu. E no meio disso, separando os dois, existia um tipo de casca. E nessa casca viviam os primeiros seres humanos, que eram estrelas. Sempre que alguma coisa passava do limite, o Aquanduba aparecia com a sua flauta para resolver a situação. Do lado de fora da casca existia apenas água e monstros. E uma Claro, certa está a menina vez, aqui. em uma briga por causa de roubo Ela, ou alguma coisa do quem tipo, sou, sei? nem mesmo a flauta do Aquanduba acabou resolvendo a situação. A casca acabou se rompendo e a maioria acabou morrendo. Dos que restaram, alguns foram levados de volta para o céu por pássaros e voltaram a ser estrelas. A lua, que também tinha despencado, foi levada de volta para o céu também. Parece um Alguns campeão de LOL. monstros se transformaram em humanos e viraram os rivais dos índios araras. Os humanos que restaram na terra ficaram vivendo nessa casca que boia nas águas. Esta leyenda es la que más se han metido ahí. Ayomon Conde é o deus criador dos Arawak. 2 vezes ele tentou criar o mundo e nessas 2 ele acabou se decepcionando com os humanos. Al día de Na hoy. primeira vez ele destruiu tudo e começou do zero, mas na segunda, após ele mandar um dilúvio, ele salvou um casal, Mareriwana diluvio? ¿De qué me e a sua suena? esposa, que Marihuana? estavam quase Marerewa- prontos. não. Ele deixou que os dois vivessem porque percebeu que não importa o que ele fizesse, aconteceria tudo novamente. Bem, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. Pues me ha gustado mucho los datos que ha dado. El único problema es que con estos dioses, algunos sí que veo que están dentro del mismo universo, digamos.
porque tienen relación entre ellos. Y algunos yo creo que no, entonces... A ver, no, ahora mismo no sé diferenciarlo porque no lo ha dejado muy claro, pero bueno, me ha gustado mucho ver que tienen mucha similitud con dioses y leyendas de aquí de Europa y Grecia, Roma, otras culturas. Y bueno, no sé, me parece increíble que aunque los humanos sean de diferentes lugares, para buscarle un entendimiento a algún suceso de la naturaleza, acaban llegando casi a conclusiones muy parecidas o creando cosas muy parecidas. También me gusta mucho cómo se complican, porque seguro que las leyendas al principio eran simples y se van luego complicando cada vez más y se meten ahí una paranoia increíble. Me gusta mucho conocer los dioses de Brasil. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, y me gusta más cuando los muestran así como dibujo y no de manera humana, como fue el primer dios, porque no sé, en el dibujo se ven más poderosos, más guapos. Pero sí, o sea, me parece curioso, ¿no? Que por cada zona así tengan un dios y que si del trueno, del sol. Está muy interesante. Me gustó mucho, sí, a mí me ha gustado también la historia así de los dioses y tal, esa mitología griega me gusta también. Y bueno, unos dioses distintos, pero bueno, como con características similares. Sí, desde el sol, del trueno, tal. Me gustó mucho, sí. ¿Qué dios te ha gustado más? El del trueno, el rayo, ¿no? Sí. Tupá. Sí. Me ha parecido muy curioso que que la mayoría de estos dioses de la mitología estén inspirados, en plan, muchas de las imágenes que se nos muestran aquí, pues que estén inspirados en indios. Sí que he visto muy repetido que muchos de estos dioses son creadores del mundo y no sé. También me ha parecido que comparado con los dioses que tenían en Egipto, son también como muy parecidos a estos. Como que encuentran la misma explicación, ¿no? Sí, más o menos, las mismas similitudes. Vale, pues ya está. Ni yo me acuerdo de esto. Agua humana, vamos a decir. Yo he escuchado, bueno, en el Masterchef, que es un programa de cocina. Sí. Hay un brasileño ahora, que vive en España y está participando. Me habla, es como muy expresivo, como... Sí, no sé bien. No sé, ya te enseñaré, pero la forma de hablar que tiene... Y el otro día estaba en el Gran Viador y escuché a uno que hablaba también así, con ese acento, y digo... ¿No había escuchado ese acento nunca? Pero sí era como más suave. ¿El brasileño del Gran Viador? Sí, estaba hablando en portugués. Y si no sé dónde sale el acento, pero era más como suave. A ver si se parece a eso. Vale. Muévete un poco. No, hacia el otro lado. Ya está. Sí. Sí, está bien. Es el que está aquí, ¿no? No. Abertura de novelas brasileiras. Una novela que... Pablo Coelho. Pablo Coelho. Todas las de Pablo. El es Brasil, ¿no? Pablo Coelho. No sé. Sí, creo que sí, es brasileño. Pero creo que dicen telenovelas. Sí, ¿no? telenovela, dice. Como... ¿Cuál era esa, tío? Coisa Mais Linda, ¿no? Coisa Mais Linda. Sí, aunque creo que es serio, realmente. Ah, De Netflix, eso. eu assisti Carnaval, que es de unas meninas que son brasileiras y van a carnaval. Hostia, le has dado, ¿no? Hostia, sí. No sé cuál es eso. En el otro vídeo estabas así, ¿sí, no? Allí. Vale.
que si te echas para atrás, luego se queda el zoom ahí en el vídeo. Ahí. No, ahora sí está bien. Ahora sí. Vale, le doy. Sí. Y sí, el acento es como el de esos. Sí.